Olá, tudo bem? Mais uma vez, com muita alegria, chegamos em sua casa para mais um programa Arena do Futuro. Você já sabe que, desde o programa passado, nós estamos com uma série especial sobre os 10 mandamentos, onde estamos explicando na Bíblia o significado de cada mandamento para que você entenda e veja as maravilhas da santa lei de Deus. Bem-vindo! Antes de nós entrarmos no tema propriamente dito de hoje, que é o segundo mandamento, eu quero lembrá-lo do nosso site, que é novotempo.com. Aí você põe /Arena do Futuro, é o nosso blog. Nós temos também o e-mail, arenadofuturo@novotempo.org.br, e ainda nós temos o Twitter, que é @Arena do Futuro ou @PRLuizGoncalves. Através do nosso site, ou melhor, do nosso e-mail, perdão, você pode solicitar o curso bíblico O Grande Conflito, inteiramente grátis. É só pedir e nós enviaremos para sua casa. Esse é um curso especial que vai lhe ajudar no crescimento espiritual. Bom, vou guardar aqui o meu DVD, O Grande Conflito, e agora sim, com a Bíblia na mão e Jesus no coração, nós vamos entrar no tema de hoje. Agora sim, estamos preparados para o estudo de hoje, o segundo mandamento da Santa Lei de Deus. Vamos abrir a Bíblia diretamente em Êxodo, capítulo 20. E vamos pegar agora o versículo ou os versículos que falam do segundo mandamento. Se você porventura não pegou o primeiro mandamento, não assistiu o programa anterior, é necessário que você faça contato conosco por nosso site, porque nossa equipe vai colocar no nosso site os programas de cada dia, especialmente o programa anterior, para que você não perca a sequência. Porque de repente você está assistindo só esse, e você de repente fala, peraí, mas o pastor Luiz não comentou isso, não falou aquilo, foi direto ao assunto. É que nós estamos numa série, numa sequência, tá bem? Então se você não pegou o primeiro, é necessário que assista o primeiro para entender o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. Combinado? Bem, Êxodo 20, dos versos 4 até o 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse mandamento é muito importante. Esse mandamento é muito profundo e muito sério também. Para você entender direitinho esse mandamento, eu chamo a sua atenção para o Salmo 19. O Salmo 19, que já foi mencionado em um dos nossos programas, vale a pena a gente ler uma vez mais. Aqui está, Salmo 19, versos 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O que eu quero que você entenda, eu gostaria que você entendesse, é que quando Deus fala não, não, não e não e não, não é simplesmente um não de proibição. Não, não é assim. Esse não de Deus é um sim para a gente. É que infelizmente o ser humano, ele não entende às vezes a linguagem como deveria entender. Deus é o nosso Pai e o Pai sabe quando falar sim e quando falar não. Por exemplo, quando você pega os 10 mandamentos, você encontra 8 deles que começam com a palavra não. 8, imagina, 8 mandamentos, Deus fala não, 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 não e não. E somente 2 mandamentos, ele começa diferente, que é justamente o 4º e o 5º mandamento. O 4º ele começa com a palavra lembrar, ele fala lembra-te. E o 5º mandamento, ele começa com a palavra honra, ele diz honra teu pai e tua mãe. Fora esses 2, todos os mandamentos, ele começa com a palavra não. E você que é pai, você que é mãe, sabe que muitas vezes nós falamos para os nossos filhos 90% de nãos e 10% de sims. Já notou isso? A gente fala, não coma, não suba,
não beba, não fale, não vá, não, não e não. É não a vida inteira. É não a vida inteira. Por quê? Porque os pais sabem e conhecem os seus filhos e por isso sabem o que dizer e quando dizer. Deus é o nosso Pai e Ele usa nos 10 mandamentos 8 vezes, 8 mandamentos, Ele começa com a palavra não. E Deus, quando fala o não, é porque Ele tem uma mensagem positiva para a gente. Como eu li no Salmo 19, a Bíblia diz, a lei do Senhor é perfeita. Sabe por que a lei é perfeita? Porque aquele que a fez e aquele que a escreveu é perfeito. Então um Deus perfeito só pode fazer uma lei perfeita. Não seria possível um Deus perfeito criar uma lei imperfeita. Então a lei do Senhor é perfeita. Segundo ponto, restaura a alma. Olha que bonito, que maravilha. A lei de Deus restaura a alma. Então estamos falando aqui de um milagre. A lei de Deus produz esse milagre de restauração. Não é a lei em si que faz o milagre, mas a lei está ligada a esse milagre realizado por Deus. A Bíblia diz, a lei restaura a alma. Então quando Deus diz, não farás para ti imagens de esculturas e não te encurvarás diante delas, Deus está querendo restaurar você. Deus está querendo torná-lo perfeito. Deus está querendo mudar sua vida. Deus está querendo que você seja feliz. O texto que eu estou lendo, que é o Salmo 19, versos 7 e 8, diz assim ainda no 7. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A pessoa que medita na lei de Deus, a pessoa que pratica a lei de Deus, a pessoa que obedece de acordo com a graça, com a misericórdia, com a bondade de Deus, essa pessoa com certeza se torna sábia, porque a lei de Deus dá sabedoria às pessoas simples. Amém? E tem mais, você vai para o versículo 8 e diz assim, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Veja, a lei de Deus é alguma coisa reta e que nos faz também vivermos retamente. E o verso 8 ainda diz, alegra o coração. Ou seja, os mandamentos de Deus, eles não trazem tristeza para uma pessoa viver abatida, desanimada, tem que guardar a lei, porque a lei, porque os mandamentos. Não, a lei de Deus alegra o nosso coração. E o verso 8 ainda diz, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Quando a Bíblia fala, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, isso é tão verdade, que tem um outro texto aqui, deixa eu ver se eu lembro e se eu localizo esse texto, que está no Salmo 119, versículo 18, está aqui. O salmista diz, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Amém? Então, a lei de Deus, ela ilumina os olhos, ela desvenda os nossos olhos para que a gente possa compreender as maravilhas da lei de Deus. Não esqueça que quando falamos da lei, nós estamos falando dentro do contexto do programa anterior. O contexto do programa anterior é justamente que Deus liberta, cura, salva e aí sim vem a obediência. Dá para você entender, né? Ou seja, a pessoa para guardar os mandamentos da maneira correta, ela tem que estar salva em Jesus Cristo. Primeiro a cruz, primeiro Jesus em nossa vida e depois a obediência aos mandamentos. Porque a obediência é um resultado, é uma consequência da salvação, é uma consequência da libertação. Ou seja, nós guardamos a lei não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Nós obedecemos os mandamentos não para sermos cristãos, mas porque somos cristãos. Só estou relembrando isso, porque de repente alguém ligou a televisão agora e deve estar pensando, tá vendo? É legalista, tá vendo? Olha os adventistas, não sei o quê. Então, você entenda que nós estamos numa sequência de estudos. Assim, o segundo mandamento tem uma mensagem direta para nós. Uma mensagem clara, proibitiva, corretiva e também salvífica. Ouça, veja, preste atenção. Deus diz, não farás para ti imagens de esculturas. Interessante, o ser humano sempre teve necessidade de adoração. Todo ser humano já nasceu com esse desejo no coração, com essa vontade, com essa necessidade de adorar alguém.
E se o ser humano não adorar a Deus, ele vai arrumar alguém para adorar. Você entendeu? Porque ninguém vive sem adorar. Todo ser humano é um adorador. Toda pessoa adora alguém. A questão é, a quem você vai adorar? Quem as pessoas estão adorando? Quando você vai para o Egito, quando vai para Roma, quando vai para a Grécia, para os medos e persas, quando você vai para esses grandes países, ou grandes nações, ou impérios do passado, você percebe que a idolatria era latente, a idolatria era algo acentuado, fazia parte da vida daquelas pessoas. Hoje, você vai para a Índia, para a China, hoje você vai para o Oriente, e você vem para a América Central, América do Sul, América do Norte, e você tem a idolatria muito mais acentuada hoje. E hoje tem ídolos novos. Sabia que hoje tem ídolos novos? Não é somente o ídolo de imagem esculpida, embora o mandamento seja muito claro nesse sentido, falando da imagem. Mas a Bíblia, quando fala da adoração, para a gente não fazer e não adorar, a Bíblia também permite que nós raciocinemos em relação aos deuses modernos, que são de carne e osso, entendeu? Que são muitas vezes até imaginários. Mas nós temos que tomar cuidado. Agora, quando o mandamento diz, não farás para ti imagens e esculturas, a Bíblia já está dizendo, não é nem para fazer. E o que mais se vê por aí, quando a gente viaja pelo mundo, viaja pelas Américas, viaja pelo Oriente, pelo Ocidente, a gente vê exatamente o ser humano tem ali o seu Deus, né? Tem ali a sua imagenzinha. Tem pessoas que têm em casa um altar, tem em casa um lugar de adoração, tem seus amuletos, tem ali as suas, em que apegar e em que acentuar as suas adorações e até mesmo as suas idolatrias. O segundo mandamento, ele vem para dizer a nós que isto é pecado. Não farás para ti imagens de esculturas. E quando Deus diz não farás e não te encurvarás diante delas, Deus tem uma repreensão e tem uma promessa. Deus tem uma correção e tem uma bênção para aqueles que aceitam a sua orientação, o seu chamado e a sua palavra. Por isso, meu irmão e minha irmã, prepare o seu coração, porque no segundo bloco eu vou ter aqui, nós vamos trazer aqui na nossa arena, 2 pastores. Os mesmos 2 que estiveram conosco no programa anterior. Eles voltarão aqui. E nós vamos pedir a eles que expliquem a nós, ponto por ponto, deste mandamento. E se der tempo, entraremos no terceiro mandamento. Se não der tempo, não há problema nenhum. Nós queremos que cada mandamento fique claro para você, para que você não tenha dúvidas e saiba exatamente o que Deus pede dos seus filhos, o que Deus requer de cada um de nós. E finalmente, para fechar esse bloco, eu quero chamar a sua atenção para um ponto muito importante desse mandamento, ou dessa ideia desse mandamento. Quando Deus fala para não fazer e para não adorar, normalmente as pessoas procuram encontrar uma saída, porque o ser humano é assim. Você diz a ele uma coisa, ele tenta dar um jeitinho, especialmente o brasileiro. Ele tenta dar um jeitinho. Ele diz assim, pastor, mas se eu tiver uma imagem e não adorá-la, ela está lá, mas eu não adoro, entendeu? Está lá na minha casa, está no meu quarto, está no meu carro, está no meu escritório, só que eu não adoro. É pecado? Essa pergunta eu vou fazer aos pastores aqui na arena, e eles deverão nos dar a resposta de acordo com o contexto e o princípio da Bíblia. Outras pessoas dizem assim, pastor, e a fotografia de um filho, de um pai, de uma mãe que eu coloco ali, é também idolatria? E alguém pergunta, e uma boneca que eu dou para meu filho, uma boneca, é idolatria? Está quebrando esse mandamento? E as pessoas então perguntam, e a imagem, por exemplo, de Mona Lisa, e um quadro não sei de quem, e um quadro de um leão, e se eu tenho um leãozinho de pedra na minha casa, ou uma pirâmide na minha casa, isso também é idolatria? Isso é quebra do segundo mandamento? Essas perguntas todas serão respondidas pelos pastores dentro do princípio do segundo mandamento. Prepare-se, porque nós vamos já entrar nesse assunto. Vamos fazer um pequeno intervalo e em seguida voltamos com os pastores, onde analisaremos
em detalhes o segundo mandamento. Até já.